Olá, amigos do Repórter Diário, mais uma vez o RDTV em pauta, discutindo as principais questões do ABC, política, cidades, economia e neste momento, mais uma vez, política em pauta e mais uma vez também a possibilidade, abertura de espaço na agenda do prefeito Carlos Grana para ele estar conosco atualizando as principais informações da cidade. E desta vez, não como nas duas anteriores em pauta externa, mas aqui nos próprios estúdios do RDTV. Prefeito Carlos Grana, mais uma vez, obrigado pela gentileza. Tudo bem? Tudo bem, eu agradeço a você e a todos que acompanham a RDTV. Com certeza. Prefeito, para iniciar, estamos aí no 11º mês do ano, entramos em novembro, já finalzinho de 2013. Qual a avaliação que o senhor faz de quase um ano de governo, quase um ano de mandato à frente do Paço Andrense? Olha, faço uma avaliação positiva. Nós assumimos numa circunstância onde herdamos uma dívida financeira muito significativa, mas conseguimos, a partir da montagem de um governo que imediatamente realizou um planejamento, a partir do planejamento conseguimos dar respostas às questões imediatas na cidade, seja do ponto de vista da iluminação, da roçagem, da manutenção da cidade, né? Que era algo que estava bastante deteriorado. A partir daí, iniciamos um processo de planejamento, né? Desde o secretariado, do PPA, que foi uma experiência maravilhosa, mais de 10 mil pessoas diretamente participando das plenárias. Inovamos, né, com o PPA Criança, onde mais de 25 mil crianças da nossa rede municipal teve a oportunidade de participar do planejamento da cidade e conseguimos dar respostas, né? Desde a ponte no Carnaval que cedeu ali na Avenida do Estado, entregamos prontamente agora em setembro, e também planejando a cidade e dando resposta naquilo que se refere ao plano de governo. A minha peregrinação e do governo é responder aquilo que nós nos comprometemos ao plano de governo, Leandro. Né? Então, desde a reabertura do estádio, desde da política educacional, responder às questões da saúde, responder às questões de segurança. Ou seja, foi perseguir e recuperar um tempo em que Santo André estava sem planejamento e sem execução. Então, eu faço uma avaliação positiva, evidentemente de forma muito humilde, reconhecendo que muitas questões ainda estão para ser superadas na cidade. O senhor fala desde o início do governo, prefeito, essa questão da dívida de 110 milhões de reais, que foi uma herança da gestão passada. Santo André chega a 2014 com quanto ainda dessa dívida? Porque o senhor tomou várias atitudes no intuito de contingenciamento, no intuito de fazer um ajuste financeiro na Prefeitura de Santo André. Para 2014, quanto isso ainda vai impactar no orçamento da cidade? Não, nós não conseguimos, até porque em áreas essenciais, como por exemplo a saúde, não só realizamos o contingenciamento, como aumentamos o custeio. Até porque a necessidade das pessoas é muito grande em ser atendidas. Então, levo para 2014 no mesmo patamar que recebi em 2013. Ou seja, foi um ano que a gente conseguiu equilibrar do ponto de vista entre a receita e a despesa, mas não sanamos, evidentemente, nenhuma dívida herdada. Claro que eu tenho ainda 2014, 2015, espero até o final do mandato equilibrar todas as contas no orçamento e das despesas, né? Um complicador ainda, né, que vem os precatórios. Nós estamos vivendo uma situação um pouco de indefinição, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, né, ele teve uma decisão até o momento bastante desfavorável. No caso de Santo André, nós estamos devendo em precatórios algo próximo de um orçamento de receitas diretas, né? Quase 1 bilhão. Então, nós vamos tratar de forma muito equilibrada, muito tranquila, muito serena, e estamos projetando para 2013, ou melhor, 2014, uma situação em que a gente busque bastante recursos externos. Então, para equacionar o nosso orçamento e as nossas demandas,
é buscar do governo federal, do governo estadual, recursos adicionais para o município. Na questão dos precatórios, prefeito, tem a frente dos prefeitos também, articulando diretamente com o Congresso, com todos os setores envolvidos. Existe uma perspectiva de uma agenda para ter algo mais definitivo? Tem, né? Nós tínhamos em vigor, no caso de Santo André, estávamos pagando mensalmente 3,27% da nossa receita em precatórios, em depósitos judiciais, algo próximo em 4 bilhões de reais. E estamos mantendo, né? Não, tem sido mantido até hoje? Tem sido mantido até que uma decisão superior seja definitiva, né? Estamos evidentemente preocupados, porque o município não pode ter o seu desequilíbrio e muito menos sofrer por uma indefinição futura. Nós temos que, a conta de chegada tem que ser feita, né? O custeio da cidade de Santo André é muito alto, né? Nós temos uma circunstância em que a cidade precisa funcionar. Então, não há risco de sequestro, né, prefeito, de receita? Até o momento não. Esperamos que continue dessa mesma forma, até por isso que nós honramos aquilo que estava sendo pago anteriormente. Prefeito, avaliando ainda o seu primeiro ano aí que está prestes a ser completado no Paço Andrense, o senhor acredita ao bilhete único a principal marca deste início de mandato? Nós assumimos um compromisso, né, em 90 dias, implementar o bilhete único municipal. Foi um ganho, uma conquista para a cidade. Hoje, mais de 300 mil passagens mês, ou seja, quase 7% dos usuários de transporte da cidade têm utilizado e se beneficiado do bilhete único municipal, principalmente estudantes, né, que acabavam utilizando 3, 4 passagens, tarifas, e hoje estão sendo beneficiados pelo transporte através do bilhete único municipal. Mas vem mais coisa por aí. Esse foi um primeiro passo, porque a agenda, né, da mobilidade, ela está colocada e é mais bem superior àquilo que é o bilhete único. Existe o problema da questão dos corredores, né, exclusivos. Nós estamos trabalhando com GPS, melhoria dos pontos de ônibus. Estamos trabalhando com a ideia de modernizar definitivamente o transporte coletivo, não só no município, mas de forma regional, articulando com o consórcio esse grande programa de mobilidade urbana. Em 2013 é um corredor e para 2014 quantos corredores, prefeito? A gente tem a meta de trabalhar com 13 corredores. Né? Isso até o final do mandato em 2016? Até o final do mandato a gente com 13 corredores exclusivos, né? E facilitar de forma bastante significativa os usuários do transporte coletivo na cidade. A pauta da mobilidade urbana, ela tem sido recorrente entre os prefeitos, e aqui mesmo em Santo André, até de uma forma mais enfática, a prefeitura tem comunicado que o cidadão muito em breve vai ter a possibilidade, vai ter motivos para deixar o carro em casa. Isso é possível a médio prazo, prefeito? A longo prazo? Eu acho assim, daqui a 3 anos, a mobilidade de Santo André, em particular, vai mudar radicalmente. Tem 2 medidas que são bastante impactantes. A primeira é a linha 18 do metrô, que sai do Tamanduateí, passa por São Caetano, Santo André, né, Ribeirão dos Meninos, e vai até São Bernardo do Campo. Então isso tem um impacto muito grande. E o segundo é a construção da estação Pirelli de trem. Foi uma promessa do governador Geraldo Alckmin nesse último anúncio ao ABC. Assumiu na última semana, eu acho que é um ganho importantíssimo para a cidade, porque nós vamos tirar de forma significativa o trânsito que vem só para o centro da cidade. Então Santo André vai se transformar numa cidade policêntrica. Nós teremos vários centros da cidade, né? Esse tradicional que vai manter pujante, forte, né? Mas vamos também ter ali na região da empresa Pirelli e vamos ter também no entorno da linha 18 do metrô, do monotrilho na cidade. Então Santo André vai se beneficiar muito. E claro, a gente tem a grande expectativa de ter um corredor exclusivo, né, ligando ali a região do Pereira Barreto, né, no final da Lauro Gomes, subindo pelo córrego Taioca, interligando até o terminal da Vila Luzita. Com isso a gente faz um rodoanel, digamos assim, urbano na cidade de Santo André e, portanto, a gente vai melhorar de forma significativa o transporte coletivo de massa aqui na cidade.
Falando da cidade de Pirelli, prefeito, me recordo em várias entrevistas ao longo desse período e até mesmo na campanha, o senhor destacava que uma das prioridades era resgatar ou dar continuidade a alguns projetos idealizados pelo ex-prefeito Celso Daniel. Citava a cidade de Pirelli e citava também a questão do resgate do eixo Tamanduateí. Como é que está essa questão hoje? E até queria que o senhor fizesse um comentário a respeito de como manter a questão das indústrias e o desenvolvimento econômico de Santo André. Perfeito, Leandro. Santo André tem poucas áreas de utilidade para o desenvolvimento não residencial. Né? Quando a gente fala não residencial, quer dizer serviços, o comércio e a indústria. E um dos pontos mais importantes que existe potencial de crescimento é justamente o eixo da Avenida do Estado. Verdade. Primeiro é trabalhar para que a gente tenha aí o alteamento das pontes, melhorar todo aquele viário, né? E ali é uma região muito importante. Nós acabamos de inaugurar a ampliação da produção do Grupo Paranapanema. Nós estamos dialogando com a Ródia, com a Firestone, com a Pirelli. Em breve receberemos um grande investimento que está em processo de implantação de uma empresa Royce Connection. Ou seja, é um local privilegiado. Eu disse até no evento com o governador Alckmin que ali nós temos a esquina de oportunidades. Nós estamos do lado do Rodoanel, né, ao lado da ferrovia, né, e considerando inclusive que a MRS, que é a empresa responsável pela logística de transporte entre o Porto e o Planalto, né, aqui a região metropolitana, é muito importante para o desenvolvimento da cidade. Então nós estamos tratando com muito carinho. Nós não podemos deixar que a vocação industrial de Santo André se perca ao longo do tempo. Então é muito importante os empreendimentos residenciais, mas essas áreas são áreas estratégicas. Então um dos desafios do nosso governo é influenciar nas vocações regionais. Incentivar, então, portanto, induzir, influenciar, promover, no sentido de que essa área seja uma área de grandes investimentos e é uma oportunidade que Santo André não pode perder, né? É a indústria que agrega valor, é a indústria que dá oportunidade de geração e transformação, e sem deixar de considerar que nós estamos ao lado do polo petroquímico, né? Da Braskem, que é uma grande fornecedora de matéria-prima, não só de plástico, mas de fertilizantes, de cosméticos, e uma cadeia produtiva que nós devemos explorar de forma significativa. Então, nós não estamos nem deixando de dar conta daquilo que já tem de investimento produtivo na cidade, como bem buscar outros investimentos com alta tecnologia. O polo tecnológico é uma das estratégias. Nós estamos com a Universidade Federal do Grande ABC. Então, há uma possibilidade real de investirmos de forma significativa em inovação e tecnologia. A empresa que o senhor citou agora há pouco que vai fazer investimentos, já tem um aporte definido de quanto vai investir aqui na cidade? Eu não tenho exatamente esse número. Tá. Mas é para esse ano ainda ou para 2014? Em 2014 ela já começa a construção, ela está centralizando as atividades que ela tem espalhadas pelo Estado aqui em Santo André. Mais empregos para a cidade? 800 empregos diretos e indiretos. Né? Então, acho que é muito importante. Ao lado, inclusive, de um processo que nós estamos realizando de fortalecimento do Alzira Franco. A Alzira Franco está recebendo investimentos na área habitacional, né? Na área assistencial. Inauguramos um CRAS modelo, Centro de Referência de Assistência Social, na última semana. E isso, inclusive, uma parceria com a Apollo, foi muito importante para o polo petroquímico, que barateou o custo da água, né? Toda aquela reuso da água, que vai até a ligação entre o polo até o ETA em São Caetano do Sul. Então, oportunidades estão aparecendo, nós temos que aproveitar. Falando do polo tecnológico, prefeito, falta o que para a articulação realmente prosperar e virar realidade o polo tecnológico aqui em Santo André? A administração anterior tinha a ideia, mas não tinha conteúdo nenhum. Então, a primeira decisão foi de qualificar o que nós queremos com o polo tecnológico, quais são as vocações que Santo André vai priorizar.
Isso nós já definimos, são 5 vocações, seja na questão da transformação da indústria química e petroquímica, autopeça, saúde. Santo André tem uma vocação importante de equipamentos na área da saúde. E além, falei 3, além de trabalhar construção civil, né? E uma outra oportunidade que é trabalhar na indústria de transformação. Então, são 5. Nós escrevemos Santo André para obter recursos do FINEP, porque tecnologia, pesquisa é muito caro. Então, nós não temos recursos próprios, né? Portanto, se inscrevemos, estamos aguardando. Isso é muito importante. E, paralelo, buscar junto ao governo do Estado, tem se colocado como um parceiro para também desenvolver o polo tecnológico. Apresentamos 2 áreas, né? Uma área justamente ali no eixo da Avenida dos Estados e uma outra área no Campo Grande, que é também Então está no aguardo do Estado dar essa resposta. Do Estado e os recursos do FINEP. Tem previsão disso, prefeito? Eu acho que até meados de fevereiro a gente tem uma decisão por parte do FINEP e do governo do Estado. Ainda de olho no calendário, prefeito, nós estamos no momento que todos os gestores, e foi pauta do consórcio da última segunda-feira, a questão das chuvas, das moradias em áreas de risco, e Santo André é a cidade que tem maior número de moradias em áreas de risco. Como é que o senhor tem lidado com essa situação? A Prefeitura vai ter ingerência total e autonomia sobre esse assunto? Espera a parceria do governo do Estado? Como é que o senhor vai gerir essa situação? Bom, primeiro, Leandro, a gente, no debate eleitoral, apresentamos como meta 3.000 unidades habitacionais. Ao assumir o governo e realizar o PPA, nós ampliamos essa meta para 5.000. Nós temos a expectativa que já esse ano a gente consegue entregar 1.000 unidades. Entreguei cerca de 350 até o momento. Isso é do ponto de vista médio e longo prazo. Só que tem o imediato. E o imediato nós identificamos que há em torno de 220 famílias que estão na área de risco 4. Ou seja, é grave, é máxima. Se tem 1, 2, 3 e, portanto, nós estamos já, a partir do consórcio, dialogando. Primeiro que é preciso remover efetivamente essas famílias. E nós não temos recursos do município, né, disponível para atender toda essa demanda. Então a reunião na última segunda-feira do consórcio definiu por uma audiência com o Edson Aparecido, com o Silvio Torres, secretário da Casa Civil e secretário da Habitação, para que a gente possa ter uma parceria do governo estadual. Diga-se de passagem, tem se mostrado bastante parceiro de Santo André. Até porque essa já foi uma demanda, um pleito antigo, naquela última visita do secretário Silvio Torres ao ABC. Foi, a gente já apresentou uma demanda regional da ordem de 7.000 unidades habitacionais, mas isso leva tempo, né? Do início ao final das obras, no mínimo 18 meses. Então nós não podemos esperar, né, 18 meses, porque o período de chuvas está chegando aí, agora em janeiro, né? Está muito próximo. A gente precisa ter algo emergencial. Quando fala em remoção, prefeito, o que envolve em termos de custo? É pagar apenas o Bolsa Aluguel ou tem que também descobrir locais para abrigar essas pessoas? Tem um aluguel social, né, como uma medida, espaço físico para abrigar essas famílias, quem não conseguiu aluguel social, implica em você ter um programa habitacional para atender essa demanda. Ou seja, são custos bastante significativos. E nesse momento a vantagem que nós temos, né, é que Santo André aumentou o aluguel social. Eu assumi, o aluguel social estava em R$360. Nós aumentamos para 460. Né? Tem mais de 1.000 famílias atendidas pelo aluguel social da cidade. E algo em torno também da mesma proporção com o aluguel social do Estado. E hoje precisariam mais 200 famílias? No mínimo mais 220 famílias para atender essa situação de risco gravíssimo. Que é a situação número 4. Que a gente chama assim, pelo amor de Deus. Né? Socorro. Pelo amor de Deus, você olha a situação assim, pelo amor de Deus. Meu pedido, até para deixar claro para o internauta, prefeito, é que o governo do Estado possa pagar esse aluguel social a essas 220 famílias que são os casos emergenciais. Nós vamos entrar com a reivindicação de 588 para o Grande ABC. Dos 588, 220 está em Santo André, que é a cidade em que, de fato, está mais grave a situação.
Prefeito, falando para 2014 do ponto de vista do orçamento, o senhor está cumprindo o primeiro ano de mandato, ainda com o orçamento feito pela gestão passada. A partir de 2014, o senhor vai executar o primeiro orçamento feito pela sua administração. A gente esteve falando recentemente com o secretário destacou o incremento no orçamento, 32%, principalmente, como o senhor destacou, com aporte, com recebimento de verbas do governo federal. Agora, o secretário deixou claro, prefeito, isso tem sido uma discussão recorrente, que a cidade necessita criar formas de discutir o aumento da receita. Ou seja através de um IPTU extensivo àquelas pessoas que hoje não pagam. De que forma o senhor pretende discutir isso no ano que vem no PPA? Ou melhor, no AP? Isso, o ano que vem vai ser o AP. Eu creio que Santo André, 705 mil habitantes, ela tem um custo a manutenção da cidade. E acho que, como todo cidadão, quer que melhore os serviços públicos. Mas para a gente melhorar os serviços públicos, nós temos que discutir o financiamento da cidade, né? Quais são os principais fontes de financiamento da cidade? ISS, IPTU, recursos que provêm do ICMS, do ponto de vista do Estado, né? O IPI a nível federal. IPVA também do Estado. Então nós precisamos discutir, não é só o que nós precisamos ter de investimento ou de manutenção, nós precisamos discutir o financiamento da cidade. Se nós queremos uma cidade padrão A, B, C, é preciso discutir paralelamente, não só aquilo que é necessário ter na cidade. Que cidade nós queremos para Santo André, para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então não basta apenas discutir o que é preciso ser feito, é preciso discutir também o financiamento da cidade. Então como nós podemos incrementar os recursos públicos para poder investir, para poder dar uma educação de melhor qualidade, né? Um transporte de melhor qualidade, né? Uma saúde principalmente de melhor qualidade. Nós temos que discutir o financiamento. Mas do ponto de vista da gestão... 50% da cidade gasta com convênio médio-privado, aproximadamente. 50%, estou dizendo uma situação, né, otimista. Mas parte de quem utiliza o serviço de saúde privado também utiliza o serviço público. Verdade. Então, é preciso discutir. Olha, nós queremos ter uma saúde com um padrão, né, determinado. Então, é muito importante não só discutir aquilo que a gente quer, que gostaria, mas discutir como é que a gente financia a cidade. Então, é muito importante. É um debate que a gente não quer ser feito de afogadilho. Nós temos o ano de 2014 para discutir. Nós vamos procurar as entidades representativas da sociedade, vamos buscar a população diretamente, os formadores de opinião, a imprensa vai nos ajudar muito com esse debate, para discutir aquilo, como se fosse uma residência, né? Quanto que é o orçamento domiciliar, né? Então, olha, o filho está querendo uma viagem, eu quero viajar, pai, mãe, cadê, mas tem dinheiro? Meu pai, eu quero um tablet, né? Eu quero um celular. Aumenta a despesa, mas tem que aumentar a despesa. Porque não é só você ter. Ah, tá bom, comprar um celular é fácil. Agora, e para manutenção desse celular? Quanto você vai pagar por mês? É a mesma coisa a saúde. Construir mais UPAs é possível, porque tem ajuda do governo federal. Construir mais creche é possível. Construir mais unidades de assistência social é possível. Agora, e o custeio? Porque depois, né, a manutenção de funcionários, a manutenção predial, a manutenção dos serviços, existe um custeio da cidade. Então é muito importante. Eu quero abrir esse debate ao longo do ano de 2014, sem precipitação, sem afogadilho. E até pelo momento, principalmente em São Paulo, onde teve todo o desgaste, prefeito, em relação ao aumento do IPTU, a forma que o debate foi feito, porque fica difícil a gente imaginar em aumento de arrecadação sem falar em aumento de imposto. Mas até acredito que para a população, claro que tem um impacto no bolso, mas a principal pergunta não é nem quanto é o aumento, mas é para onde vai ser revertido esse aumento. Exatamente. Se tiver as melhorias, claro. E é possível esse debate, professor? Acredito que daqui a alguns anos é impossível ficar sem aumentar o IPTU aqui também? Não, eu acho que nós temos que ajustar. Eu sou contra essa história de, olha, aumentar de forma linear. Eu acho que, inclusive, algumas regiões têm que pagar menos. Eu acho que o cidadão que ele construiu um patrimônio
né? E hoje ele e a sua senhora, aposentado, por conta de ter uma residência de uma metragem grande, próxima do centro, mas ele não tem renda para pagar aquele IPTU. Tem que diminuir para ele. Entendeu? Eu ouvi do ex-prefeito lá de São Carlos a ideia do IPTU verde. Ou seja, quem te reservar uma área verde na sua residência, poderia ter um desconto do IPTU. Né? São ideias, não há nada fechado, nada absolutamente... É o que eu digo, nós vamos abrir um debate de financiamento da cidade. Agora, um empreendimento no centro da cidade, um apartamento, né? Tem que ter equilíbrio. Então nós não vamos fazer nada que não seja com muito diálogo, com muita serenidade, muita tranquilidade. Eu sou radicalmente contra qualquer ideia de aumento linear sem considerar a situação específica de cada uma das famílias e das circunstâncias. Santo André não é a mesma cidade de 10, muito menos de 20, muito menos de 30 anos atrás. Ela mudou. E essa cidade tem que ser adequada ao equilíbrio e a justiça tributária mais adequada. Bom, e ainda acompanhando essa história de São Paulo, prefeito, em que pese geograficamente em outra cidade, mas nós já tivemos alguns envolvimentos que fazem conexão com a cidade de Santo André. Claro. O fato de um ex-secretário adjunto ter participação direta nesse esquema de propina e uma construtora também que atua aqui diretamente na cidade de Santo André. O senhor, como prefeito, tem acompanhado esse fato de que forma e se o senhor já tomou ou pensa em tomar algum procedimento em relação a isso? Não, primeiro, sentir como homem público, um gestor público, né? Muito indignado, porque está assistindo aí os valores, o envolvimento. Eu acho que, como todo cidadão, eu me sinto indignado pelo o que está sendo revelado nesse tipo de operação ilícita, e apoio integralmente a apuração profunda desse caso, como outros casos que eventualmente possam aparecer. Sou defensor dessa tese. Até o momento, Santo André não foi citado em nenhum depoimento. Em ocorrendo qualquer manifestação, mas qualquer manifestação, em relação a Santo André, nós vamos acompanhar e vamos ajudar a justiça a apurar de forma bastante incisiva qualquer eventual envolvimento no que se refere à cidade de Santo André. Por hora, nós estamos acompanhando os desdobramentos e acompanhando atentamente, né? Porque nós não queremos que Santo André seja estampado em páginas de jornais ou de telejornais ou pela internet, porque Santo André está num outro ciclo, num outro momento, e nós precisamos preservar a imagem da cidade. Também pegando um fato recente, prefeito, a questão das rosinhas, as voluntárias do Centro Hospitalar Municipal e também do Hospital da Mulher. O senhor avalia que foi um debate mal conduzido pela Prefeitura, que gerou toda essa repercussão? Agora parece que já tem um consenso aí à vista. O secretário Tiago Nogueira se reuniu na última sexta com as voluntárias e a expectativa é que essa semana elas possam indicar um local, né, que seja mais ou menos as mesmas condições, e a Prefeitura vai fazer o custeio como já fazia até então. O resultado de tudo isso, o senhor avalia, foi um debate mal conduzido? Primeiro, Leandro, vamos esclarecer que a Prefeitura tem mais de centenas de parcerias com entidades da sociedade civil na cidade. Nós temos relacionamento com a FEASA, nós temos relacionamento com N entidades. Esse programa foi criado justamente no governo do querido prefeito Celso Daniel. Eu tenho um profundo carinho pelo trabalho, só que precisa ser ajustado em normas mais adequadas de até onde vai o seu trabalho e o trabalho dos profissionais, né? Então se trata do que se refere ao trabalho. No que se refere à questão da localização, né, da sede, era pago um aluguel da Prefeitura para um proprietário privado. O proprietário não mostrou interesse, não tem absolutamente nenhuma disposição de prorrogar o contrato. Então, da parte da Prefeitura, nós temos que buscar uma alternativa. É o que nós estamos fazendo agora.
né, buscando uma alternativa e, evidentemente, como é uma área muito sensível, eu tenho a plena convicção de que nós vamos encontrar uma solução, transformar o limão numa limonada e as nossas queridas rosinhas vão continuar com o seu trabalho, que é um trabalho que agrega, um voluntariado, né? Agora, vamos ter que estabelecer melhor qual é o papel que elas podem desempenhar ou não, seja no hospital municipal, seja no hospital da mulher, né? Agora, claro, como todo movimento, né, sempre tem os oportunistas de plantão. E os oportunistas querem pegar carona em qualquer movimento. Eu estou muito tranquilo, tenho 32 anos de movimento político, movimento sindical, movimento partidário, eu sei como tratar dessas coisas. No diálogo a gente se entende. E a ideia, prefeito, eu até conversava com algumas pessoas da prefeitura, era reforçar esse vínculo das Rosinhas com a prefeitura, porque parece que hoje elas não respondem oficialmente a nenhuma secretaria, nem ao gabinete, nem à saúde. A ideia seria criar um vínculo formal com a prefeitura. Eu acho que a gente vai aproveitar, né, digamos, esse ditado chinês, né? Toda crise oferece oportunidade. Eu acho que é adequar melhor a relação entre a prefeitura e a associação das voluntárias e voluntários da cidade. Bom, prefeito, falando aí tanto de 2014 é um ano eleitoral. Não posso deixar também de perguntar, o senhor vai novamente testar o seu capital político na eleição do ano que vem? O senhor vê 2014 como ano de testar o capital político, tendo em vista que o senhor conseguiu aqui um consenso entre a chapa petista, o nome de Luiz Turco estadual e Vanderlei Sirac federal? Olha, claro, vamos tratar a eleição 2014 em 2014, mas é inegável dizer que nós estamos vivendo um momento no Partido dos Trabalhadores em Santo André muito favorável. Nós olharmos para a última eleição do PED, né, que é a eleição interna, né, direta, né, a gente tinha 12 chapas disputando o PED, tinha 6 candidatos a presidente, e hoje nós estamos chegando com apenas 2 chapas, né, e 2 candidatos a presidente do PT. Então mudou radicalmente o cenário, existe um grande consenso, a liderança do Luiz Turco, a liderança do Vanderlei Sirac, criou um grande consenso e a gente tá otimista, viu, Leandro? Muito otimista. Vamos realizar esse PED de uma maneira bastante harmoniosa dentro do PT. Claro, tem a candidatura do Ayrton, que eu tenho um apreço muito grande, trabalha no nosso governo, é um funcionário de carreira, hoje respondendo pela área na habitação, mas eu tenho a convicção que nós estamos vendo um outro momento. Eu acho que nós estamos dando um exemplo. E esse exemplo, eu dizia, quando o PT se une, né, ele não perde para ninguém. Então, o PT está indo muito bem. E acho que o governo também, e o PT está compreendendo que governar Santo André é preciso governar de forma plural, ampla. Então, desde o nosso secretariado, das forças políticas que estão em torno do nosso governo, do nosso projeto, né? Alguns até acreditavam que a gente não ia conseguir governar de forma harmoniosa nos primeiros 6 meses. Nós já chegamos em 10 meses, quase um ano, e tenho certeza que a gente vai conseguir até o final do mandato governar a cidade. A cidade exige que nós tenhamos tolerância, né, que a gente tenha sabedoria, que nós tenhamos compreensão e é isso que a cidade precisa. O PT entendeu esse novo momento da política, essa nova forma de governar? O senhor, por exemplo, tem sido um exemplo disso. O senhor abriu espaço no governo e tem feito uma administração com nomes potenciais da política de Santo André, concorrente, como o caso do Raimundo Salles, potencial concorrente, que abriu mão da disputa e apoiou a sua candidatura desde o início, o caso do Paulinho Serra, e mesmo no aspecto regional, o senhor, por exemplo, tem dialogado e feito parcerias políticas importantes para a cidade, com concorrentes do Luiz Marinho, por exemplo, Orlando Morando, Alex Manente, conversou com Lauro Michels, que foi adversário do PT. Do ponto de vista da gestão, isso é um novo momento e o PT entende esse novo momento, prefeito? Eu acho que o PT tem compreendido, tem dado demonstração de compreensão. Eu podia estender esse espectro aí de alianças mais amplo ainda, né? O nosso bom relacionamento com a CISA, com o Sincomércio,
com a OAB, através do Fábio Picarelli, né, do Ciesp, pelo Manuel, né, ou seja, a sociedade da cidade ela tem sido ouvida. Tem diálogo com o governo? Tem. Podia citar o fato do Paulo Piagentini, do Leandro Laranjeira, da Marta, né, do nossa futura secretária de esporte, Martinha, que é do PDT, do Sindicato Metalúrgico. Ou seja, nós criamos um leque de aliança importante, porque as pessoas estão apostando no projeto. Mesmo na Câmara Municipal, vocês acompanham, a gente assumiu numa situação em que a Câmara estava bastante arredia com o governo, né? A disputa da mesa e tal. Hoje existe um clima de harmonia, né? Então, eu acho que as pessoas foram progressivamente, e o PT percebeu que a melhor forma de governar a cidade, com os desafios que nós temos, é através de um governo de coalizão. Então, eu não estou inventando nada, não inventei nada. Eu estou apenas seguindo um pouco do exemplo que o nosso grande mestre, presidente Lula, realizou no Brasil. Governar hoje é a arte de ter aliança e saber extrair o melhor de cada um. Claro que isso dá mais trabalho, claro que isso não é 100% tranquilo. Agora, faz parte da política, né? Estica, puxa, tensiona, aproxima, faz parte da política, não há nenhum problema. Acho que a gente convive entre conflitos e coalizão. E para tirar uma dúvida, prefeito, agora já na área da cultura, o Teatro Conchita vai ter que fechar ou não? Olha, o Teatro Conchita, ele não é apenas o teatro, mas ele cedia a nossa Escola Livre Teatro, né? Ele não tem apenas um atendimento como teatro. Eu sei da recomendação do Ministério Público, tive pessoalmente já fazendo uma vistoria no teatro. De fato, ele precisa de uma série de intervenções. Agora, a gente tem que ter uma sequência de prioridades. A prioridade que nós tivemos urgente foi de fazer a reforma do Teatro Municipal aqui no Paço. Está em plena execução, né? Eu não vou interditar, nesse momento, por minha iniciativa, o Teatro Conchita de Moraes, até porque nós temos uma conclusão do ano letivo da Escola Livre Teatro. Já deu polêmica com uma informação equivocada ou de um ruído. Imagina agora. Então eu vou dialogar com o Ministério Público para a gente, pelo menos, até o final do ano, a gente manter as atividades normais, porque cedia a Escola Livre Teatro. Prefeito Carlos Grana, mais uma vez quero agradecer sua gentileza, abriu espaço na agenda para estar aqui conosco, atualizando as informações. Terceira entrevista ao Repórter Diário em menos de 2 meses, agora exclusivamente aqui no estúdio, e quero aproveitar esses momentos também para o senhor fazer as considerações finais. Obrigado, prefeito. Eu quero primeiramente agradecer a você, ao Repórter Diário, pela oportunidade, mandar um grande abraço para o Ayrton, dizer da satisfação e da disponibilidade, né? Não necessariamente preciso fazer a entrevista aqui, você tem acompanhado, o Repórter Diário tem acompanhado praticamente diariamente todas as atividades que nós estamos desenvolvendo na cidade, e dizer da satisfação e sempre se colocar à disposição daqueles que acompanham e que torcem pelo sucesso da cidade de Santo André. Obrigado, prefeito. Quero também aqui, de pronto... todo final de entrevista eu falo, mas hoje eu também não vou falar, porque o meu e o seu time não foram bem no final de semana. Não. Então não vou falar nem do Corinthians e nem do Santos. Não. Mas também quero aproveitar esse rodapé da entrevista, agradecer ao secretário de Comunicação, Leandro Laranjeira, que fez toda a articulação para que o prefeito também pudesse estar aqui hoje. E você já sabe, acompanha aí, daqui a pouco, mais informações sobre política, economia, cidades, tudo o que acontece na região do ABC. Acesse www.reporterdiario.com.br. Até a próxima.